Vitória foi grandiosa, Cabido, mas e a responsa? Qual o tamanho, a dimensão desse trabalho do Cuca, que foi elogiado pelo Felipe Luiz e agora comentado pelo Hulk na zona mista? É porque a gente tem uma dimensão, né, dessa overdose que a gente teve de Atlético e Flamengo, que a cada jogo a gente via um Atlético tendo uma evolução diferente, né? No primeiro jogo, um jogo mais morno ali pelo Campeonato Brasileiro, que foi só definido na parte final da partida, numa bola aérea, mas um jogo de muita competição. No segundo, um Atlético muito vivo, muito agressivo, conseguiu fazer uma marcação alta e acabou saindo vencedor no jogo do Maracanã. E ontem o Atlético, mesmo com um gol sofrido, CJ, porque ali quando você toma um gol relativamente cedo, você acha que a casa vai cair a qualquer momento, né? E que o Flamengo iria conseguir fazer o segundo ou até o terceiro gol se mantivesse aquele ritmo, né? E o Atlético não, o Atlético ele não perdeu a cabeça, CJ, e isso pra mim é muito dedo do técnico. O técnico ele mostra muito essa situação um pouco mais mental para os atletas. Tem uma frase que os nossos irmãos aqui da América do Sul falam muito, que é "em la Copa se pelea", que quer dizer nada mais do que na Copa você briga, na Copa você luta, na Copa você compete. E foi isso que aconteceu com o Atlético. O Atlético não fez um primeiro tempo, para mim, bom ontem. Teve um jogo, né, teve algumas oportunidades e tal, mas como o próprio disse o Grice, mais assustando de fora da área do que entrando, invadindo a área do goleiro Rossi. Mas no segundo tempo, para mim, o resultado acabou sendo injusto. Para mim, o resultado acabou sendo injusto, CJ. Para mim, o resultado ali natural seria um empate, talvez em 1-1, né? Ou até uma virada do Atlético. O Atlético teve muitas boas oportunidades. Teve volume, né? Teve volume, poderia ter marcado, mas a gente sabe também que do outro lado tem uma grande agremiação, tem um grande clube, mas o Cuca ele foi gigantesco e muito também do que disse o Hulk, né? Às vezes a gente esquece um pouco dessa parte humana, e essa parte humana ela faz toda a diferença, cara. Tá louco. Eu não saberia lidar na situação em que ele esteve essa semana. Eu não saberia lidar. Então, parabéns ao Cuca. Para mim, ele e o Everson foram os grandes nomes desta classificação. Uma classificação que, mais uma vez eu vou repetir, viu? Deixa em aberto completo a Copa do Brasil. Ah, boa. O Cuca é aquele treinador, isso. aquele matreiro. O Cuca é o macaco velho É o veiaco. É o veiaco. Eu já falei isso aqui outras vezes. O time do Cuca vai ser sempre competitivo, CJ. Ele sempre vai ter chance nos jogos. O Felipe Luiz resumiu bem ali a estatística que eu nem sabia, ele falou de tomar vários gols. O time do Cuca sempre vai estar vivo dentro dos jogos. Vai ser raro o jogo que você vai falar assim, gente, hoje passamos longe, foi um atropelo, perdemos de 3-0 aí. Pra você ter uma ideia, aquele jogo do Palmeiras, que foi o pior jogo do ano, ficou 3-2 pro Palmeiras. O Cuca mesmo falou, meu pior jogo do ano. Ficou 3-2. Claro que teve muito mérito do Cuca, do Hulk, que bateu 2 faltas, mas vai ser raro esse tipo de jogo. Mas, em compensação, não vão ser muitos jogos que você vai ver e falar assim, nós, time do Cuca joga demais. Não é o perfil do Cuca. Você quer ver aquele time igual a ganhou do Flamengo, você vai ver um time super dominante, um time que joga um futebol maravilhoso. Ali. Não é muito perfil. Por mais que ele ainda crie muitas vezes, mas não é um futebol muito vistoso, de toque, de envolver o adversário. É um jogo de muito mais, às vezes, bola longa, ligação direta. De ligação e toque, passa, a bola sobra e chuta e finaliza e pressiona, competindo. Esse é o Cuca. Então não espere que o Atlético daqui pra frente vai ter um futebol maravilhoso, brilhante. Não é o perfil do Cuca. Perfeito. Mas você pode ter certeza que é um time que vai competir todos os jogos que ele entrar para jogar. Noite de Copa do Brasil na Arena MRV, com quase 40 mil torcedores. No tempo normal, Galo perdeu para o Flamengo por 1-0, num bom jogo, movimentado, mas o Flamengo levou a melhor, repetindo o placar da primeira partida no Rio de Janeiro. Mas nos pênaltis, deu Galo, o galão da massa avançou na Copa do Brasil. Nós somos... Nos pênaltis.
pênaltis, com mais uma atuação histórica, memorável, emblemática do goleiro Everson, o Galo avançou, fez 4-3. O técnico Felipe Luiz apostou no início do jogo num Flamengo renovado, cheio de garotos, não escalando experientes como Arrascaeta, que ficou no banco de reservas. Com 2 minutos de jogo, Lianco deu um susto na torcida. Ele foi sair jogando, escorregou na linha defensiva e o Wallace Jan avançou, cruzou na área. O Alan Franco afastou a bola. Ainda no primeiro tempo, Everton Cebolinha, aos 20 minutos, após ótima jogada do ataque do Flamengo, abriu o placar. No segundo tempo, a melhor chance do Galo, Gustavo Scarpa, de fora da área, acertou o travessão do goleiro Rossi. Com as duas equipes pressionando, o placar acabou se mantendo até o final. Nos pênaltis, Júnior Alonso perdeu pro Galo, Samuel Lino e o garoto Wallace Jan. Que perna, hein? Que mascaradinho, hein? O Wallace Jan isolou a cobrança do Flamengo. E aí coube a ele, o goleiro Everson, o herói atleticano, pegou um pênalti e ainda bateu o pênalti da classificação do Galo. Bora reviver a emoção do gol do Everson. Na última cobrança, Everson, goleirão do Galo, artilheiro também, por que não? Fez o gol da classificação do Atlético e a gente traz pra você, alô massa do Galo. Galo ganhou, nos pênaltis, Galo ganhou, avançou na Copa do Brasil e o Caixa Mário Henrique contou desta maneira a emoção da classificação do Galo na Arena MRV. Outro Rádio Esportes com o Caixa Mário Henrique, já, hein? Estamos aqui estabelecendo conexão com a cidade do Galo. Vamos ter o herói da noite, Everson, ao vivo. E você já manda a sua pergunta, o seu elogio ao Everson no YouTube. Tô te esperando aí no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Vamos trazer personagens da partida, começando pelo técnico Cuca. Ele avalia a classificação atleticana. O Cuca analisando essa partida, lembrando que o Atlético, um episódio até curioso, aliás, o Galo vai ser multado, né? Demorou 20 minutos do horário previsto para liberar a escalação. Cuca analisa a partida e fala desse bom momento do Galo na temporada. Uma vitória, hein, Cuca? Para dar uma virada na maré. Que guinada vai dar o Galo na temporada com essa classificação para cima do Flamengo. Eu te avisei, Mengão. Na Arena MRV não, Flamengo. Fala aí, Cuca. Lógico, a gente tá muito feliz, mas perdemos o jogo em casa, né? E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos. Porém, eu acho que no montante dos 3 jogos, né? Se dividir em 6 tempos aí, meio tempo, 2 tempos cada jogo, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo, né? Cada um na sua proposta, claro. O Flamengo tem uma posse de bola maior. Nós, principalmente nos 2 jogos do Maracanã, defendemos mais, saímos mais no contra-ataque. Agora, hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto. E a gente não conseguiu no primeiro tempo. Conseguimos só depois dos 35 por aí, pôr a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades. Mas no segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida e acho até que ela poderia ter acabado empatada, né? Pelo que foi o jogo. Então a gente venceu fora, perdemos em casa, em jogos muito iguais, contra um adversário muito qualificado. E não é só os jogadores, né? Que é fácil, né? O jogador, mas tem que ter um plano de jogo, tem que elaborar jogadas e é muito difícil jogar com o Flamengo. Eles têm um plano de jogo muito bem definido, povoam o meio campo, passam os laterais firme à frente, né? O Flamengo tem hoje um jovem treinador que sem dúvida nenhuma é a maior promessa, eu acho que a gente tem no futebol brasileiro. Se o pessoal tiver calma, paciência com ele, a gente sabe que o caminho para ele vai ser a seleção brasileira. Porque é um estudioso, se prepara, está cada vez querendo melhorar e traz muita dificuldade pra gente. Então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. O Cuca falando dessa volta por cima do Galo, né? Depois de dias de turbulência, algumas semanas, notificação, salário atrasado, a maré virou, hein, Cuca? Não, eu achei bacana hoje, a torcida gritou o nome do Scarpa, gritou o nome do Rony, do Igor. Sabe, já perdoou o que aconteceu, tudo que Deus faz é bom, o que houve ali atrás foi uma coisa boa, hoje tá tudo em ordem, tudo tranquilo, né? A gente deu um limão, fez uma limonada boa e hoje pudemos colher um pouquinho desse fruto plantado, né? É difícil, muito difícil passar pela turbulência que a gente passou, são 3 Flamengos, um Palmeiras fora, um Bahia fora, Sul-Americana, é muito complicado os mata-matas e a gente tá passando, né? Tá passando aí com resiliência, cada jogo uma história. E a gente sai cada vez mais fortalecido, mas pé no chão, né? E os domingos confirmam as quartas-feiras e assim vai indo, né? Então domingo tem o Vasco lá, a gente tem que nos preparar para fazer outro grande jogo. Já quarta tem outro mata-mata aqui com o Godoy Cruz. Aí domingo Grêmio, a volta lá com o Godoy. Então, é estar preparado para esses jogos difíceis aí de 3 em 3 dias.
Boa, Cuca! Comandante atleticano no Rádio Esportes. E o Caixa, hein? E o Mário... Ô, Caixa, já recuperou a pressão aí, meu irmão? Já tá inteiro? Que emoção a classificação do Galo. E você contou mais um capítulo histórico na vida do atleticano. O que você me conta do jogo, dessa classificação do Galo, Mário Henrique? Rodrigo Simões e Edu Panzi, vocês que estiveram na Arena MRV, um espetáculo da torcida do Atlético, quase 40 mil pessoas. O Edu, e foi um jogão, né? O Flamengo no primeiro tempo, com muitas oportunidades, com as surpresas da escalação propostas pelo Felipe Luiz, o Atlético suportou e equilibrou as coisas na etapa final. Boa tarde, Edu. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Foi um jogaço de bola, né, cara? Aquilo que a gente imaginava de um Atlético e Flamengo com... disposição, um jogo de Copa, as duas equipes entregando muito fisicamente. Agora, um jogo muito tático, né? Uma mudança que o Felipe Luiz fez, jogando com uma dupla de ataque, mantendo o Wallace entre os zagueiros e o Pedro saindo da função de centroavante ali para baixar, para desmontar a marcação individual do Atlético. O gol do Flamengo é assim, o Pedro baixa ali no meio de campo e ele desmonta a marcação, ele desencaixa a marcação do Atlético até o momento do gol do Cebolinha. Então foi um jogo tático dos dois treinadores. Depois o Cuca tenta corrigir, traz o Scarpa para mais próximo do Alan Franco, o próprio Gabriel Menino. O Scarpa, responsável pela construção do Atlético, foi o melhor nos 90 minutos do Galo. E aí, cara, um jogo de Copa é emoção até final. E não adianta o torcedor achar que contra o Flamengo, o melhor time da América do Sul, um elenco de 40 milhões mensais, você não vai sofrer. E o Atlético sofreu, só que o Atlético fez o Flamengo sofrer também. Porque o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo nos 90 minutos. Fez um segundo tempo muito bom, salvou o Flamengo, teve bola no travessão. E aí apareceu um cara que ele ganha jogos, ele ganha campeonato, que é o goleiro do Atlético, que talvez seja hoje, talvez não. Hoje o Everson é o goleiro mais completo do futebol sul-americano, mais completo, aí todo mundo pode julgar se é melhor, se é pior, se é o segundo ou terceiro, mas é o mais completo do futebol sul-americano. E de novo nos pênaltis ele decidiu, cara. Ele decidiu, ele ganhou o jogo e foi o herói novamente. E o Everson, ele entra pro hall dos grandes goleiros de um time que teve de um clube que teve Cafunga, João Leite, Tafarel, Vitor, Veloso. Hoje o Everton tá ali no topo do pódio, cara, ao lado do Vitor. O Everson, falei o quê? Everton. É porque toda hora a gente é Ederson, Everton, mas o Everson, ele tá no topo do pódio. Por isso, cara, por ser um goleiro completo, mas não basta ser completo e bom, né? Você tem que ser decisivo. E o Everson, desde 2021, é decisivo, defendendo e o diferencial, marcando gols, né? Nas disputas por pênaltis. Ô Simões, o Atlético ontem fez um grande jogo e o Everson, né, personagem principal do jogo. E eu acho, viu, Simões, tem aquela turma, né, do quanto pior, melhor. A turma teve que se morder ontem, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edu, Everson, Cláudio. Ô, Thiago, é interessante. Primeiro que em relação ao Everson, eu concordo com o Edu, mas eu acho que o Everson já é o melhor goleiro aí do futebol brasileiro desde 2022, 2023, né? Ele tem um nível de atuações muito elevado, tá? E ele tem um critério que eu queria até tirar dúvida com o Everson, né? A gente vai conseguir restabelecer esse contato aí. Qual o nível de influência o Rogério Ceni tem sobre o fato dele jogar tão bem com os pés, o que é uma exigência do goleiro atual e uma segurança. Cara, o Everson camisa 8 no gol. É, né? Exato. A bola longa dele. E isso no futebol atual é fundamental, né? Ele acerta quase todos. Porque tem clube que recua a bola pro goleiro, o coração do torcedor vem na boca, né? E o do Atlético, muito pelo contrário. Recua a bola pro goleiro, ele tem a segurança de ter um goleiro que sabe jogar com os pés. E isso é fundamental, principalmente com as mãos. O Everson é muito bom com as mãos, mas muito bom com os pés também. Agora, o Thiago, é interessante. Eu vou voltar num assunto, porque eu toco nesse assunto nos momentos de alegria ou de tristeza. Então eu posso falar dele. Tá? Eu posso falar dele com propriedade, entendeu? O futebol brasileiro passa por um momento de mudança, né? E a SAF é, sem dúvida nenhuma, uma mudança que não foi ainda totalmente esclarecida para o torcedor, e ele foi mal informado e tem essa noção de ser um processo de um saco sem fundo, tá? Mas, de toda forma, eu acho que a noite de ontem foi uma noite histórica. Eu acho que você, o Edu, o Cláudio, todo mundo que esteve na Arena MRV teve essa sensação, né? A torcida do Atlético fez ontem uma das manifestações mais bonitas que a gente já viu no futebol mineiro. Tá? O Atlético perdendo o jogo, o Atlético num primeiro tempo sendo inferior ao Flamengo, e a torcida apoiando o tempo inteiro, e a torcida cantando o tempo inteiro, e a torcida acreditando o tempo inteiro. Eu acho que esse é o papel fundamental, e tomara que isso seja o ponto de partida de uma retomada, tá? De uma retomada que ela é necessária para o crescimento do Atlético, e que a turma do quanto pior, melhor, deixe o Atlético viver esse momento, deixe viver essa temporada e deixe viver mais uma vez o protagonismo. Eu não me recordo de um período em que o Atlético fosse tão protagonista no futebol brasileiro em sequência. Não sei se você se recorda, o Edu, o Cláudio, de sempre estar brigando. O Atlético fez 3 jogos em 10 dias com o Flamengo, 3 jogos de igual para igual, venceu um deles e levou a melhor no mata-mata. O Atlético, nesses 3 jogos, ele fez 45 minutos ruins. Os de ontem. É. Mas
Depois do segundo tempo ele foi melhor do que o Flamengo. Tempo foi um jogaço. Exato. E foi melhor do que o Flamengo. Foi melhor. E poderia ter empatado até virado o jogo com bola na trave. Só, Thiago, que o Atlético vive um processo, tá? E isso é muito complicado. E eu digo isso sempre aqui, ainda bem que na tristeza e na alegria, hoje é um dia de imensa alegria pra torcida atleticana, tá? Por quê? Cara, eu vivi em 2008, como repórter da revista Placar, a derrubada dos Isa Valadares. E a derrubada dos Isa Valadares, tá, do Atlético, foi um processo, e eu não estou questionando aqui se o Ziza era bom ou mau presidente. Eu, particularmente, acho até que foi um mau presidente. Mas o processo de derrubada dele foi com o torcedor na porta da casa de familiar, fazendo ameaça velada, fazendo sinal de arma, tá? O que levou ele a poder renunciar. Infelizmente, existe o torcedor profissional, existe o torcedor que faz esse papel, tá? Que faz esse papel na briga política de clube. É uma pena que o Atlético ainda esteja vivendo isso num momento em que ele pode ter a chance de, como SAF, pensar no futuro, pensar daqui 8, pensar daqui 10 anos, em que tem a sua casa. E outro ponto muito interessante, o Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? Dentro dessa briga política do Atlético, é que há uma questão clara dentro do Atlético que está sendo apurada pelo Ministério Público, uso de cartão corporativo, existe, inclusive, uma questão que parece desvio de dinheiro, usando um dirigente, usando o outro. E há um ponto em que a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma. Aquela questão que envolveu o Rony, que é verdade, aconteceu o processo do Rony. A partir dali, o que a gente viu foi uma vergonha para a imprensa esportiva tradicional. Pegaram questões antigas, jogaram no mesmo balaio, inventaram que jogadores tinham feito notificações extrajudiciais contra o clube, jogadores tendo que ir à rede social desmentir. Então, que o Atlético tenha paz para viver o seu momento. Que o Atlético possa tentar entrar nos trilhos, tá? De uma forma amena com o torcedor, cobrando sim, mas sem o torcedor ser influenciado. Ser influenciado por ex-dirigente que sente saudade do cartão corporativo ou por gente que vive do clique do quanto pior, melhor.